Bom, e agora vamos para as dicas práticas na agricultura. Dicas práticas na agricultura. Oferecimento Yara Fertilizantes. Bom, nós estamos vindo de uma seca, de uma longa estiagem de mais ou menos 40 dias, o que prejudicou em muito a produtividade do milho safrinha, da safrinha deste ano. Fala-se até uma quebra de até 25% aqui no Paraná e uma média também nessa percentual no Brasil. Eu estou aqui com o professor Cássio Dormena, da Universidade Estadual de Maringá, que é doutor em solos. Professor, o que o produtor pode fazer para dar uma aliviada? Que manejo ele pode fazer no solo para poder amenizar um prejuízo com uma seca prolongada dessa? Bom dia, Sérgio. Agora, nesse momento, já não temos muito o que fazer com a cultura que temos aqui na região, que é o milho. Mas agora nós temos que nos programar para que as próximas culturas, a soja e o próximo milho, né, tenham condições de, acontecendo uma seca prolongada, ou mesmo secas mais curtas, que essas plantas tenham capacidade de passar por essa seca com poucas perdas de produtividade. Então, aí nós começamos a ter que olhar para a questão de manejo de solo, né? Infelizmente, uma seca tão prolongada como essa, 40 dias praticamente, ou até um pouco mais, é muito difícil, né, da gente conseguir controlar as perdas, né? Mas é possível amenizar. Reverter não tem jeito. Não tem jeito. O prejuízo está certo. Tá certo. Aí nós vamos encontrar situações em que produtores que perderam mais e que perderam menos. Quer dizer, aqueles que tinham um cuidado melhor, um capricho maior do ponto de vista de cuidar do solo dele, para oferecer oportunidade das raízes do milho buscarem água em camadas mais profundas, com certeza vão ser aqueles que vão perder menos nessa safra. Então essa é uma ideia que a gente tem que começar a trabalhar, quanto mais cedo melhor, porque as culturas que vêm na sequência vão se aproveitar desse melhor cuidado do solo para resistir, ou seja, ter resiliência quando acontecer um evento desse tamanho. A gente tem visto muito, e nós estamos aqui numa parcela dessa, que é com relação ao milho e braquiária. Onde que se torna uma situação ótima para o produtor ter esse tipo de consórcio? Nós estamos aqui falando basicamente na questão de água, né? Da totalidade da água que a planta absorve, né, a maior parte dela passa por dentro da planta e vai para a atmosfera. É assim que funciona. O ciclo. O ciclo, ou seja, a planta para produzir, ela tem que estar aberta, a água passando por dentro dela. Então, se eu tenho uma planta que o sistema radicular dela cresce muito superficialmente, essa água vai acabar rapidamente, não é? Se não há reposição por chuva ou irrigação, a planta começa a sentir estresse. Quando ela começa a sentir estresse, ela vai começar a fazer o quê? Ela fecha o que nós chamamos de estômatos e cessa a passagem de água, quer dizer, ela para de funcionar. Na prática, o que isso significa? Significa que nós começamos a perder produtividade. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: prolongar o máximo de tempo em que a planta está funcionando. Para isso, é muito importante que a gente comece a acessar a água de camadas mais profundas, porque essa água de camadas mais profundas está menos sujeita a ser evaporada, né? A probabilidade dela ser evaporada e perdida por evaporação, porque a água que sai por evaporação não passou por dentro da planta. E se não passou por dentro da planta, eu perdi a água, eu perdi produção, né? Então a ideia é a seguinte: se eu conseguir acessar de camadas mais profundas, eu continuo mantendo uma planta funcionando por mais tempo. Se a seca for uma seca tão grande como essa, nós vamos ter perdas, porque a água nós vamos esgotar a água, mas a gente tendo acesso à água em camadas mais profundas do solo, né, isso significa que a gente resiste mais a esse estresse e, consequentemente, a gente perde menos. Em anos como a gente tem secas desse tamanho, dessa intensidade. E onde entra a braquiária nisso? Então, aí vamos levar assim, a braquiária ou outras culturas de cobertura que tenham a capacidade de ter um sistema radicular profundo, né? O que ela vai fazer? Ela vai abrir caminhos, né, para que a próxima cultura que venha usufrua desses caminhos para buscar água e nutrientes que estão em camadas mais profundas. Quer dizer, raízes mais longas. Exatamente. Que nem nós temos aqui. Exatamente. Então vamos pegar, né, é lógico, aqui é só para mostrar uns efeitos. Aqui nós temos ainda uma planta jovem, né? Certo. Mas se nós mostrarmos o que a braquiária faz, principalmente na camada superficial, aqui nós estamos vendo, né, é essa profusão de raízes que nós temos, né? Na hora que essa planta vai ser dessecada, né, que ela morrer, todas essas raízes aqui, aquelas raízes que estão em camadas mais profundas,
vão deixar canais abertos aí, primeiro, para a água infiltrar, portanto, menos erosão. A água que escorre também não vai passar por dentro da planta, portanto, a água que você perde por erosão vai fazer falta depois. Então, nós precisamos ter a habilidade de infiltrar essa água e, portanto, eu tenho que abrir esse solo. Então, a raiz da braquiária, ela tem um grande potencial de criar esses canais, deixar esses canais abertos e, consequentemente, a gente tem o que? A infiltração e a possibilidade da planta ir buscar essa água que infiltrou, né? Então, quer dizer, vai deixar um solo aerado. Vai deixar um solo com uma aeração melhor, uma capacidade de, né, ou seja, eu vou ter porteira aberta para a raiz crescer em profundidade e, obviamente, obter essa água que está guardada lá embaixo. Nós temos algumas chuvas guardadas em profundidade e nós precisamos simplesmente acessar essas chuvas que estão guardadas. Professor, e quais são os passos que o produtor tem que ter e tomar durante na condução de sua lavoura para ele chegar nessa condição ótima de solo aerado, solo não compactado e solo com um fluxo de água satisfatório? Isso. Na realidade são várias frentes que o produtor tem que olhar e hoje não existe uma única solução. Hoje existe uma integração de práticas de manejo para que você possa obter o melhor resultado, né? Então, assim, desde você saber como é que está, por exemplo, o pH do solo, os níveis de cálcio, níveis de magnésio, enxofre, enfim, nutricionalmente esse solo está adequado para suportar um bom nível de produção? Análise de solo. Análise bem feita e em profundidade para saber o que é que está faltando, porque às vezes você tem uma braquiária plantada e você tem baixos níveis de cálcio ou elevados níveis de alumínio em profundidade e a gente vai restringir esse potencial. Então, essa correção de solo com calagem e com gessagem é uma das práticas importantes. Por quê? Porque ajuda também a reduzir o impacto de seca. Porque na medida em que eu tenho, por exemplo, mais distribuição de cálcio em profundidade, mais enxofre em profundidade, né, o que nós vamos ter também é a raiz com condições de buscar comida lá embaixo. Se ela busca comida em profundidade, a água está lá esperando. Então, isso é muito importante. E a braquiária, ela entra, né, aqui no norte do Paraná, especificamente, né, a gente tem possibilidades de fazer intercalar ao milho, como a gente tem aqui, né, exatamente a cultura, né, intercalar a cultura do milho. Então, nas ruas do milho. Exatamente, nas ruas, na entrelinha do milho, você tem a braquiária aqui. Então, primeiro, é uma alternativa interessante, porque na mesma operação de semeadura, você já faz a semeadura da braquiária, então já é uma questão de redução de custos. E uma outra alternativa, especificamente com a braquiária, é você fazer a braquiária solteira, quer dizer, é uma cultura que vem para preencher, de cobertura mesmo, e fazer a recuperação de solo. E uma dessas recuperações é o quê? Ajudar a descompactação do solo em superfície e abrir caminho para que as culturas possam acessar água e nutrientes que nós temos guardado em outras camadas. Então é mito dizer que a braquiária atrapalha a produtividade do milho? Existe, na realidade, é o seguinte, olha, nós temos duas plantas aqui agora e todas elas estão querendo água, não é? Então vai haver uma perda no milho, mas é lógico que existem situações, nós temos situações em que as perdas são muito pequenas, né? Tem situações com perdas mais expressivas, então tudo isso depende de manejo, de quanto de braquiária o produtor plantou, né? Que condições que ele teve em termos de adubação do milho, condição de solo. Em geral a gente espera uma perda, né, no milho que está cultivado com braquiária entre 5% e 10%. Isso vai ter uma redução na produtividade do milho. É possível, nessa faixa a gente tem trabalhado, né? Mas ele ganha na condição boa do solo depois. Para a próxima safra. Então quem é que dá mais remuneração para o produtor hoje? É a soja. Então eu preciso preparar muito bem para tirar o proveito na soja. Então se eu perder um pouquinho aqui no milho, 5%, mas se eu ganhar 10% na soja... Exatamente. E uma outra questão, Sérgio, que é muito interessante é o seguinte, o próximo milho safrinha vai usufruir dos efeitos da braquiária que eu plantei agora, né? Então a gente está prolongando esse efeito, né? Nós temos aqui experimentos aqui na região que mostram o seguinte, quando a gente faz um trabalho com braquiária e braquiária solteira, nós temos 3 safras de efeitos daquela braquiária para frente, né? Então é o seguinte, isso significa o quê? Com um custo só que foi de fazer um manejo ali, naquele ano, eu estou ainda usufruindo desse manejo em termos de produtividade por mais tempo. E nós tivemos uma safra aí há 2, 3 anos aí que nós tivemos uma seca na fase crítica da soja, em que nós tivemos quase 30 sacos por alqueire de soja a mais. Então isso é muito significativo, não é? Então tem um potencial bastante grande. Tem outras culturas de cobertura, mas por que braquiária? Porque a braquiária se adaptou muito bem aqui,
nessas condições, uma alta produção de biomassa, vai deixar cobertura para evitar evaporação e vai permitir infiltração, que é tudo isso que eu quero economia de água. E quero deixar essa água pronta para a planta vir buscar na hora que estiver faltando chuva. Bom, então tá aí a dica do professor Cássio Tormena, doutor em solos. Você, produtor que passou por uma situação crítica dessa, de seca, dessa longa estiagem, perdeu na produtividade do milho safrinha, lembra sempre que tem que ter um bom manejo do solo, seguir a orientação técnica para, de repente, amenizar essa perda e você ter um solo mais aí preparado para as próximas culturas, como disse o professor. Ok?